repete ou não. A função, né, exercida ali do pronome relativo é a mesma função sintática que o seu termo antecedente, que também é um sujeito, tá bom? Prosseguindo. O pronome relativo exerce sintaticamente uma função específica na oração a qual pertence. Por isso, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Olha quantas funções sintáticas, tá? O pronome relativo ele exerce ali. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Então, nós vamos ver, né, algumas frases, né, de várias formas que esse que exerce a função sintática. Primeira frase aí que nós temos como predicativo do sujeito. Axel, personagem de Viagem ao Centro da Terra, é o jovem que muitos adolescentes querem ser. Olha aí, ó, lembra que quando tem o predicativo do sujeito, nós temos um verbo de ligação? Eu falei isso anteriormente nas aulas anteriores para vocês. Quando, né, o nosso termo ele exerce a função de predicativo do sujeito, nós temos um verbo que liga uma oração, né, ao termo ali. Nesse caso, querem ser é o verbo de ligação, tá? E esse que está relacionado ao sujeito da oração, substituindo aí o termo, né, do sujeito, né? Quem é que é o jovem que muitos adolescentes querem ser, né? É o Axel. Então, nós temos esse termo aí que como predicativo do sujeito. Igual aqui embaixo, ó, é a mesma coisa. Muitos adolescentes querem ser o jovem Axel. Querem ser, olha o verbo de ligação aí, ó. Ligando uma oração, né, a um outro termo. Sendo assim, o jovem Axel é o predicativo do sujeito, né, que é o sujeito da oração. Então, por isso que aquele que foi o termo substituindo, né, o sujeito lá, Axel. Então, por isso que esse que, ele tem a função sintática de predicativo do sujeito, tá? Próximo exemplo aí, ó. O livro de que preciso, o livro de que preciso é Viagem ao Centro da Terra. Preciso, eu preciso de que? Olha aí o verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de algo. Então, esse termo de que, ele está na função sintática de objeto indireto. Já vimos, né, duas funções sintáticas do pronome que. O predicativo do sujeito, e agora nós estamos vendo ele como objeto indireto, por causa do verbo, tá? Que seria igual se a frase estivesse assim: preciso do livro Viagem ao Centro da Terra. É a mesma coisa, ó, preciso, verbo transitivo indireto, porque quem precisa de alguma coisa ou de algo. Então, né, o objeto, né, óbvio que vai ser indireto, tá? Então, ele substituiu ali, né, o termo livro, né, como forma de objeto indireto, só que utilizando o pronome relativo, tá ok? Agora vamos ver ali, né, outro pronome relativo, cujo, cuja, cujos, cujas. Esses pronomes relativos, eles são variáveis, tá? Tem ele no singular ou no plural, para masculino ou feminino. Vamos lá dar uma olhada então neles.
O pronome relativo cujo liga dois termos e estabelece uma relação de posse. Pode grifar isso daí, tá? Ele exerce a função sintática de adjunto adnominal, né? E sempre concorda em gênero e número com o termo que o sucede. Por isso, não se emprega artigo após esse pronome relativo. Então, nós não vamos utilizar, né, o artigo definido ou indefinido nessa situação aí, tá? Porque ele já vai vir como adjunto adnominal, sempre já concordando em gênero e número, tá? Então, por isso, não utiliza o artigo. Por exemplo, Júlio Verne, cujos livros, ó, concordando ali, né, com o termo, né, posterior, são conhecidos mundialmente, nasceu na França. Então, ó, temos ali o pronome relativo cujos, concordando com o termo sucessivo, que é o termo livros, tá? Por isso nós temos, né, o adjunto adnominal, né, que é aquele que concorda ali, que estabelece ali função sintática, né, de concordar com o substantivo em gênero e número, tá? E ele é utilizado ali sem o artigo, pois esse tipo de pronome, ele já é, né, variável, ou seja, concorda automaticamente em gênero e número com o substantivo ali, tá bom? Que seria a mesma coisa assim. Júlio Verne nasceu na França. Os livros de Júlio Verne são reconhecidos mundialmente. Então, ó, adjunto adnominal, né, de Júlio Verne, tá? Que é ali como um complemento, como um adjunto adnominal, tá? Então, seria ali o mesmo sentido da frase. Sem, óbvio, né, o pronome relativo. Outro exemplo. O romance Frankenstein, cuja história virou filme, tornou-se mais famoso do que sua criadora. Bom, se ele estivesse na forma, se essa frase, essa oração estivesse somente na forma de adjunto adnominal, ele ficaria assim, ó. O romance Frankenstein tornou-se mais famoso do que sua criadora. A história do romance Frankenstein virou filme. Olha aí, ó. Do romance Frankenstein é o adjunto adnominal da minha oração. Sendo assim, para não haver a repetição, né, do termo aí referente, ele utilizou como substituição ou citação da oração anterior, né, o pronome relativo cujo. Lembrando que o pronome cujo, né, ele já está, tá, variável, concordando, né, em número e gênero. Não precisa utilizar, tá, o artigo. Então, ficou assim. O romance Frankenstein, cuja história virou filme, que está se referindo, né, ao romance Frankenstein, então ele não precisou utilizar novamente, né, o termo anterior, está então se referindo à história, que é o termo sucessivo ao pronome relativo, que tem a função de adjunto adnominal, tá? Então, o pronome relativo cujo, cuja, cujo, cujos, ele exerce essa função sintática de adjunto adnominal. E ele sempre vai concordar em gênero e número com o termo que o sucede, tá? Podem grifar tudo isso daí também, que é muito importante, tá ok? Virando aí a página, vocês vão tentar fazer em casa essa página aí,
tá? A página 55. Só a página 55 aí, nessa questão aí, para ver como que vai estar o desempenho de vocês, tá? E na próxima aula aí eu explico o restante ali, né, dos outros pronomes relativos, tá? Que vão ficar, né, faltando aí, né, mais dois ou três tipos de pronomes relativos, tá bom? Então na próxima aula eu fecho esses outros dois, né? A gente já fechou, né, o pronome quem e o pronome ali, né, cujo, cuja, cujos, cujas, né? Vimos ele como várias funções sintáticas. Então na próxima aula a gente, né, fecha essa parte aí de pronomes relativos, tá ok? E eu vou passar uma atividade também para vocês, tá? No decorrer ali das próximas semanas, não vai ser agora, tá? Só nas próximas semanas. Então, para casa, página 55, tá? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula.